E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Você conhece a AWS? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse serviço, esse provedor de nuvem. Então, quando a gente fala em cloud, em nuvem, nós temos diversas empresas aí que atuam, né, nesse segmento. Então, nós temos três big players aí. Então, nós temos da parte da Amazon, a AWS. E nós temos também aí a Microsoft tem o Azure, né? Que você chama de Azure, e você também tem o Google com o Google Cloud Platform. Então, primeira coisa, AWS significa Amazon Web Services. Então, são serviços que a Amazon disponibiliza para gente na internet, tá? Então, para poder trabalhar com a AWS, quando você está estudando ele aí para usar nas empresas, você precisa criar uma conta. E aí, quando você cria essa conta, aí depois você consegue se logar na AWS e aí você consegue acessar os recursos, os serviços, dar uma olhadinha, tá? Então, a ideia desse vídeo é a gente ter uma introdução aí para começar a dar uma olhadinha na nuvem. E quando você cria uma conta para você estudar, para você entender como é que funciona, o legal é que eles dão alguns níveis de horas gratuito para gente, né? Ó. Então você tem para alguns serviços, você ganha alguns créditos para poder testar o serviço. Eu sei que o Azure também faz a mesma coisa, tá? Você também consegue ganhar algumas horas de serviço para você treinar, testar um conceito, fazer uma POC, né? Uma prova de conceito. Então você precisa criar uma conta, tá? Então quando você digitar lá AWS, clicar no link, ele pede para você criar essa conta gratuita e você basicamente vai precisar informar um e-mail e você também precisa informar um cartão de crédito, tá? Ele não vai cobrar nada de você na hora, né? Talvez acho que ele desconte aquele US$ 1 lá para só para validar se o cartão é válido ou não, mas depois ele já faz o estorno desse US$ 1. E aí ele deixa lá porque assim, você tem o período para você utilizar ele gratuitamente. Depois daquilo, se você usar mais alguma coisa, aí você pode ser cobrado, tá? Então você precisa tomar cuidado com isso quando for utilizar, criar algum serviço lá, não deixar ele criado se você não for usar, porque depois você pode ser cobrado por isso, tá? Então eu vou colocar um e-mail aqui só de teste. Não vou criar a conta de fato, porque eu já tenho uma conta, depois eu vou acessar pra gente testar. Acho que ele pede para validar o e-mail. Vamos ver aqui. Foi que enviou um código para o meu e-mail. Deixa eu ver se ele envia aqui. E aí a gente consegue testar isso, tá? Bom, o e-mail não chegou aqui ainda, mas basicamente você vai incluir o código aqui, avançar, e aí tem uma tela que você coloca lá a forma de pagamento, precisa colocar o cartão, tá? Aí não tem jeito. Mas ele não vai descontar nada de você no momento, beleza? Quando você for acessar a aplicação, a console, que a gente chama, né, da AWS, você acessa ele trabalhando na web mesmo, tá? Depois tem umas outras formas de você trabalhar com ele. E aí tem duas formas de você acessar. Eu vou mostrar aqui eles agora. Então eu vou vir aqui, ó, minha conta, console de gerenciamento, AWS. Então essa é a telinha principal. E aí você pode acessar usando a sua conta root, já comento sobre ela, mas basicamente conta root vai ser a conta que você configurou o e-mail lá, o e-mail que você definiu como o seu e-mail principal. E tem também o usuário IAM, a gente já vai ver a diferença entre root e IAM daqui a pouco, tá? Mas aí ele cria para você, nessa conta, ele gera um ID de 12 dígitos, você informa ele e depois você consegue criar uma conta mesmo. Você cria um usuário para poder fazer o login dele. Então, ou você acessa com a conta root ou com essa conta. Eu vou acessar aqui, depois eu já mostro para vocês logado na console, para vocês entenderem como funciona, tá? Deixa eu fazer o login aqui. Me loguei. Então, essa aqui é a telinha principal, tá? Ele tem algumas informações aqui. Essa é a tela inicial, essa é a famosa console da AWS. Então, quando eu falo de cloud, então a AWS especificamente ela tem diversos serviços que vão ajudar você a trabalhar aí para desenvolver uma aplicação, um site, um sistema que a sua empresa precisa, ou que a sua startup precisa, tá? E ela tem uma gama aqui grande de serviços, ó. Se você clicar aqui em Services, ele tem diversos assuntos. Então, se você clicar aqui por exemplo, a parte de governança, aí ele tem uma gama de serviços aqui só para essa disciplina, tá? Ó, você vê em dispositivo móveis, tem alguns outros serviços.
desenvolvimento de jogos, containers. Então tem algumas opções aí. E aí você tem muitos serviços, tá? Tem, acho que você deve passar de 200 serviços. Para banco de dados a gente tem uma série também. E como é que funciona? Você consegue criar os seus serviços de forma bem rápida, tá? Então, vamos pelo início, pelo começo. Conforme você vai acessando aqui o serviço, vai pesquisando eles e você vai utilizando, eles vão aparecendo aqui para você nesse menuzinho como os mais acessados, tá? Então, esses aqui são alguns do que eu já acessei, por isso que ele aparece para mim. Então, vamos para o primeiro serviço, o básico que você precisa conhecer. É esse serviço que a gente chama de EC2 ou EC2, que é o Virtual Service in Cloud. Então, a gente consegue configurar servidores na nuvem. Então, eu vou clicar nele. E a grande sacada dos serviços em nuvem é que você não precisa mais adquirir realmente as máquinas físicas, fazer toda a parte de compras, aquisição de compras, instalação, configuração. Então você consegue fazer isso. Quando a gente fala o termo em nuvem, aqui você não vai ter fisicamente isso, mas existe esse servidor em algum lugar. E esse algum lugar, ele fica distribuído em data centers espalhado aí pelo mundo. Então a AWS tem diversos data centers e aqui a gente consegue gerenciar. Cada um desses serviços ele vai ter um menuzinho que a gente consegue fazer todo o gerenciamento daquele serviço específico. Então, esse primeiro, esse 2, o EC2, é onde a gente consegue criar esses servidores, tá? Então, aqui ele vai mostrar para mim, ó, instâncias em execução, 0. Então, eu não tenho nenhum servidor. E a gente consegue criar, vamos mostrar a gente criando um servidor aqui só para você ver na prática como funciona isso. Só que antes, uma coisa que você tem que saber como eu comentei, eu tenho os data centers espalhados aí pelo mundo. E esses data centers aqui na AWS, a forma como eles são organizados, a gente chama de regions ou regiões. E essas regiões, elas vão ser compostas por cada região, ela fica em algum local do mundo aí, do país, nos Estados Unidos, no Brasil nós temos também. E essa região, ela é formada por mais de um data center. E cada um desses data centers a gente chama de zonas de disponibilidade, ou AZs, Availability Zones, tá? Então, como é que eu sei quando eu vou criar um servidor, em que data center que eu vou criar aquela máquina de fato? Então, se você olhar aqui na parte de cima, eu tenho aqui essa setinha, que aqui ele vai mostrar todas as regiões que eu tenho disponível no meu serviço da AWS, na minha console, para poder criar os meus recursos. Então, aqui à esquerda ele tem o nome mesmo, né, do local. E aqui à direita eu tenho um código, que é como a gente identifica essa região. Então, uma das mais famosas aí é essa US-East-1, que fica nos Estados Unidos, mas no norte da Virgínia. Depois eu tenho aqui Ohio, norte da Califórnia e Oregon, falando aqui dos Estados Unidos, né? Ó. Aí eu tenho na África, tenho alguns locais da Ásia, tenho no Canadá, na Europa, ó, também eu tenho algumas regiões. Oriente Médio eu tenho aqui, ó, no Brasil, ó, em São Paulo, América do Sul tem um em São Paulo. Então essa é de South America. Então aqui nós temos no SA East 1. Então na América aqui do Sul nós temos o data center, na verdade a região em São Paulo. Então uma região, ela é composta por diversas availability zones, tá? Tem até um mapa que a gente consegue ver. Vou ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Então, se você clicar aí pesquisar no Google mesmo, dar uma AWS, regiões, locais, você consegue no site da AWS dar uma olhadinha, ó. Então, esses pontos aqui espalhados onde você tem as regiões, tá vendo? A gente tem aqui na América do Sul, ó. Então, aqui ele mostra alguns, ó. Atlanta, Boston, Chicago, tem na Índia, Kansas City, vai embora, ó. Um monte de locais. E é alguns que eles estão expandindo, estão fazendo, né? Então, acho que tem até um lugar aqui que ele mostra o total. Vamos ver aqui se eu acho aqui. Recursos. Não, visão geral. Aguarda ele carregar aqui rapidinho. Casas de uso. Aqui tem alguns clientes, né, que utilizam. Deixa ele carrega aqui para mim. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Achei aqui que tem que dar uma navegada para procurar, né? Ó. Então a gente tem, ó, 27 regiões lançadas, mas eles estão sempre aumentando, tá? E como eu comentei, cada região ele não tem apenas um data center, mas ele tem mais de um.
Então ele tem, ó, dessas 27 regiões distribuídas em 87 zonas de disponibilidade. Então são vários data centers. E por que que ele, por exemplo, São Paulo? Acho que se a gente vir aqui, ó, em zonas, regiões azuis, acho que ele mostra de acordo com cada local. Se você olhar para São Paulo, ele tem mais de uma zona de disponibilidade. Ele faz isso por causa de um conceito que a gente tem em computação de disponibilidade. Então, se eu tiver um problema em uma região, eu não paro todo o meu serviço, porque eu tenho uma outra região que também está servindo. Então, aqui ele é distribuído, nossa, eu vi aqui, ó, América do Sul. Se estiver em São Paulo, ele vai falar, ó, tá desde 2011 que eu tenho, e eu tenho, no caso, para São Paulo, ó, 3 zonas de disponibilidade. Então, se der um problema em uma, eu tenho mais duas para continuar rodando, tá? E aí você segue para cada região aqui que você selecionar. Além disso, também eu tenho os pontos de presença, né? Eu tenho os edge points, e eles ajudam para você trabalhar com cache, para coisas específicas que você precisa ter uma latência menor. Ah, esses data centers são interligados entre si, e eles trabalham com uma rede de ultra baixa latência, mas só para você saber onde fica, tá? Existe um local onde você cria as máquinas quando a gente fala de nuvem. O servidor não está voando, não, ele está num prédio mesmo, e aí você só não precisa comprar ele fisicamente. Beleza? Então, se eu clicar aqui, ó, em instâncias em execução, você vai ver que eu não tenho nenhuma. E a AWS, uma coisa que é certeza neles são mudanças, eles estão sempre atualizando, né? Então você começa a trabalhar, você se acostuma assim com menus, as telas, mas vira e mexe eles atualizam, né? Então que nem aqui na esquerda, ele tem aqui uma opção, ó, ele está mostrando como é que é o menu atual, né, atualizado. Mas para quem já usava um pouco antes, igual eu já trabalhava com a AWS, vai fazer uns 3 anos que eu já estou com cloud. Então, quando eu comecei a mexer, era um menu um pouquinho diferente. Então, você consegue voltar à visualização antiga para ajudar o pessoal não se perder na hora de trabalhar, mas ele já recomenda você ir testando também o novo layout, tá? Então, vai mudar a forma como estão dispostas as coisas, né? Até para você achar os menus, tudo. Então, ele permite que você trabalhe da nova forma ou da anterior, né? Certo. Então, eu vou voltar aqui para nova, só para você saber que tem esse recurso de trabalhar com o layout antigo, o layout novo. E a gente vai criar agora uma máquina, tá? Eu não tenho nenhuma instância. Cada máquina que a gente cria, ele chama de instância. E o que que ele vai fazer por debaixo dos panos? Na verdade, ele vai ter lá um servidor físico e ele vai ter várias máquinas virtuais. Então, ele vai criar uma máquina ali para mim, uma instância dela. Cada máquina que a gente sobe aqui a gente chama de instância, tá? Então, eu não tenho nenhuma, vou clicar em executar instâncias. E aí, uma coisa que você depois pode estudar, ver o modelo de cobrança, como é que funciona. No caso, a gente vai criar aqui e depois a gente já vai tirar esse servidor. Não vou deixar ele aqui para não ficar computando, né? Ó. Mas você tem um nível aqui, ó, gratuito de horas, tá vendo? Ó? 750 horas. E quando eu crio um servidor, uma máquina, eu consigo especificar o tipo dessa máquina. Se vai ser uma máquina grande, uma máquina pequena. E aí ele tem umas nomenclaturas aqui, ó, de T2 micros, e aí vai mudando. E o que muda entre elas é o quanto que você vai ter de recurso computacional para aquela máquina. Então, quanto vai ter de memória, de processador e de disco também, tá bom? Então, eu vou criar uma de exemplos aqui, ó. Lab, digitar aqui um nome para ela. 001. E aqui embaixo eu vou escolher, tá bom, você vai criar uma máquina, mas você vai criar uma máquina como? Porque um servidor, é igual um computador, ele tem um sistema operacional. Então aqui eu posso criar máquinas Linux, eu tenho do Mac, né? E eu tenho Windows, e aí eu tenho diversos sistemas operacionais do Linux, tenho Debian, tenho Red Hat, e aí você consegue até pesquisar numa área que chama Marketplace. Você tem outras imagens de máquinas também já configuradas. Essa imagem quer dizer que ela já vai ter todas as configurações que eu preciso para criar um servidor. Então, a Amazon tem um Linux padrão aqui também deles, ó, você pode escolher essa para criar a máquina, e ela faz parte desse nível gratuito, onde você não vai ser cobrado desde que você esteja dentro das 750 horas lá, tal. Que ele vai ter uma descrição dele, de kernel, tudo, e você consegue selecionar a arquitetura dele. Agora, como já está mais atual, a gente trabalha mais 64 bits, dificilmente, acho que você nem consegue mais, ó, criar servidores de 32 bits, né? Fica inviável, né?
já é o padrão de mercado. Aí ele fala que tá verificado aqui certinho. E aqui eu consigo definir o tamanho da minha máquina, a instância dela, o tipo. Ó. Então, se você passar aqui, ó, ele vai mudando. Tem as famílias. Então, eu tenho máquinas com servidores gigantes aqui, ó. 192 GB de memória, 96 cores de CPU. Mas a gente vai criar o padrãozinho aqui, ó, da camada elegível. Só para a gente conhecer mesmo, ó. E aí ele tem, ó, um core de CPU. E ele tem aqui os 0.612 GB, tá? E aí, para poder acessar ele, existe uma rede que é criada. Aí eu tenho aqui todas as configurações, né? Ele monta uma rede para mim, a subrede, e eu consigo criar também um par de chaves para poder fazer acesso remoto dessa máquina, tá? Para poder, depois que você cria, você consegue da sua máquina mesmo acessar esse servidor, tá? Uma vez que eu selecionei aqui o meu sistema operacional, tem aqui o tipo de instância. E você consegue ver também um mapa, tá, desse tipo de instância para você, quando estiver implementando aí na empresa, estiver trabalhando, para você saber qual que atende a sua necessidade para a sua aplicação. Então, eu tenho famílias adaptadas para poder de processamento, tem tipos de família dedicada para banco de dados, para processamento de batch. Então, você consegue escolher um servidor que atenda a sua realidade, a realidade da necessidade da sua empresa, tá legal? Mas se você pesquisar aí um pouquinho, ó, tipos de instância do CTO, então aqui ele vai mostrar, ó, as categorias, né, as famílias, e aí para cada uma delas ele tem a descrição, ó. Então, por exemplo, para um T3, eu tenho aqui, ó, o tamanho, ó, do menor ao nano, até essa T3 2X large. Então, a quantidade de cores que eu tenho aqui, ó, de 2 para 8, tem memória, aí tem uma parte de créditos, e o quanto que eu tenho, o tipo do disco, né, ó. EBS, depois a gente pode comentar um pouquinho. The Elastic Block Store. E aí performance de rede. E aí você consegue depois pegando máquinas maiores para poder utilizar, tá? Ó. Então, por exemplo, tem empresas que usam mais nesse estilo, essa M5, que é um tamanho um pouquinho já maior, ó. Então você tem máquinas com 48 core CPU, 192 GB de memória. E vai aumentando, tá? Ó. Você tem até ó, essas 384 GB, 96 cores de CPU, bastante coisa, né? Ó. Aí você tem o tipo de armazenamento, ó. Então esse aqui é o disco magnético, tá? Mas aí você tem máquinas que você consegue colocar SSD para elas. E aí tem outras configurações, largura de banda de rede para a máquina ter um I/O melhor, né? Uma performance de rede. Então isso aí depende do seu propósito para você trabalhar. Então tem até, você consegue pesquisar máquinas que são otimizadas, né, para armazenamento, para computação, para banco de dados e os outros casos que eu comentei lá, tá? Mas por enquanto esse aqui atende a gente. Vamos dar humildade aqui. Eu não vou criar par de chave porque eu não vou acessar a máquina nesse vídeo, tá? Não vai dar tempo. Mas aí você consegue configurar um par de chaves. Ele gera uma chave privada e uma pública para você poder fazer o acesso remoto nessa máquina. E aí você conecta na instância mesmo e consegue instalar os pacotes, fazer os seus deploys da aplicação, tá? Aqui tem as informações de configuração de rede. Aí você consegue dar acesso, tá, para ele. Então, uma coisa que ele faz, ele, se você quiser estar estudando, tá verificando para utilizar, você consegue dar um acesso para o IP da sua máquina. E aí ele já consegue achar o IP da sua máquina mesmo, tá? Então, se você não estiver trabalhando com VPN, ele vai mostrar o IP da sua máquina mesmo. Ou então, por exemplo, igual eu estou trabalhando com a VPN, aí ele vai mostrar o IP aqui da rede que eu configurei na VPN aqui para minha máquina, mas não é o IP da minha máquina mesmo, tá? Então você consegue, ou então permitir de outras formas. Tem várias formas de você permitir esse acesso, tá? Aí tem alguns detalhes a mais aqui que você consegue ver. Mas pra gente vai ser isso, tá? A princípio. Posso criar mais de uma instância com esse modelo que eu configurei. Tá. Você precisa criar um grupo de segurança para ele poder fazer as configurações. Se não tiver nenhum, você cria, ele gera para você. Ou então você consegue selecionar um grupo existente, tá? Tem um default. Então, quando você estiver montando certinho, é legal você criar grupos de segurança específicos, né? Para cada aplicação que você estiver utilizando, grupo de aplicações para acesso, para manutenção, para suporte, tá?
Quando eu cliquei aqui para executar, se estiver faltando alguma coisa, ele volta. E o meu ele tá voltando porque eu não criei a parte de chave aqui, né? Eu vou criar uma aqui, eu não vou usar, mas só vou pedir para ele gerar um para ele poder passar. E eu clico ali já no executar instância, tá? Então vou inserir aqui para ele criar um novo, vou dar um nome para essa chave. Aí tem os formatos aqui para poder utilizar. Então geralmente a gente usa o put, né? Você consegue baixar um executável bem pequenininho assim que você consegue configurar lá para fazer acesso remoto. Então você consegue gerar uma chave já específica para ele. Antes você tinha que fazer a conversão, gera o PEN, converte dentro de um outro aplicativo do Put, mas agora ele já gera para você certinho. Aí você clica em criar par de chaves para poder gerar isso, tá? Beleza, quando ele cria, ele já baixa aqui pra gente essa chave. Antes você tinha que marcar se queria salvar ou não, agora automaticamente ele já baixa, né? Acho que agora não faltou mais nada. Pedir para ele executar a instância. E agora ele já vai configurar pra gente isso, tá? Ó. Então ele fala que já fez a instância, então ele vai fazendo as configurações. E aí se a gente voltar aqui, ó, em instâncias, você vai ver que vai aparecer com aquele nome que a gente deu para ela. Ó, 001, aí já tem o ID da instância e eu tenho um status e já está executando, ó, já está no ar o servidor, mas ele tem algumas verificações aqui de status, né? Ah, tá, na verdade tem esse aqui, ó. Eu estarei que foi muito rápido, mas ele está inicializando, então ele vai fazendo alguns testes, algumas configurações, e daqui a pouco esse status muda e ele fica disponível. Aí ele já tem informação do IP, tudo certinho dele que ele cria. E aí tem outras informações IPv6, IPv4, monitoramento, qual que é a chave, o nome da chave que foi configurada para acessar ele, tá? Então ele está inicializando, se eu clicar aqui nele, se já aparece, a gente tem algumas informações desse servidor aqui embaixo. Ó. Então eu tenho o ID da instância, tem um detalhamento maior, né? Ó. Eu tenho o IP que eu consigo copiar ele para poder acessar depois remotamente. Então até para facilitar, ele tem esse botãozinho aqui, esses dois quadradinhos. Quando eu clico nele, ele já copia para gente a informação do contexto que tiver próximo a esse quadradinho, né? Então ele já copia para poder fazer os meus testes aqui de acesso remoto, nome do host. Aí eu tenho aqui informações referentes à rede, ó. Então ele mostra pra gente a zona de disponibilidade, ó. Então esse daqui é uma Z, ó, USISH-1D. Eu tenho, se não me engano, um A, um B, um C e D, que a gente criou no norte da Virgínia. Uma coisa que vale comentar, muito importante, quando você estiver estudando aí, não é simplesmente escolher uma região aleatória e você vai fazer os testes, tá? O que muda, além do local, obviamente, né, dessas regiões, é que o preço não é único, tá? Então, se você escolhe, por exemplo, São Paulo, o preço aqui em São Paulo é mais caro do que alguma das outras regiões. E se não mudou nada, acredito que não tenha mudado, para todas essas regiões, para você estudar, eu recomendo você usar essa do norte da Virgínia, que ela é a mais barata, tá? Então, seleciona ela. E quando você for usar na empresa mesmo, é o que vai dizer, o que vai ser mandatório para você poder escolher qual região é a melhor para mim. Tem alguns critérios que você pode tomar tem em conta aí, tá? Então, um deles é o preço. Tá carregando aqui a minha console, dá para ir comentando enquanto isso. Um delas é o preço, tá? Isso é uma coisa que você tem que tomar, tem que avaliar. Outra coisa é, nem todos os serviços, igual eu comentei, tem lá mais de 100, 200 serviços, nem todos estão disponíveis para todas as regiões. Então, dependendo do serviço que você precisar, é bom você validar se existe para aquela região específica aquele serviço, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Um outro também, um ponto importante é questões de compliance, né? Então, dependendo da empresa, às vezes ele tem algum requisito do governo, algum requisito de negócio, algum requisito de compliance mesmo, de conformidade, que você, por exemplo, eu não posso ter servidores na Ásia, eu não posso ter na Europa. Os servidores têm que ser tem que ser na mesma região do meu país. Então, se eu tenho uma empresa lá no Brasil e eu tenho uma regra de compliance que eu preciso que seja minhas máquinas físicas, elas estejam no meu país, então aí, por exemplo, eu criaria em São Paulo. Aí você tem os trade-offs que a gente fala, né? As contrapartidas. Então, a vantagem
você vai estar atendendo esse requisito de compliance, e outra também é referente à latência, né? Então, quando você está montando um negócio lá, por exemplo, um e-commerce, alguma coisa, e seus clientes estão todos no Brasil, faz sentido você criar uma instância aqui em São Paulo, nesse South America East 1, porque a latência vai ser melhor para atender a minha demanda de clientes do Brasil. Se eu vou ter clientes lá na Europa, dependendo lá em Milão, na Itália ou então na França, então faz sentido você criar uma máquina ou serviço nessa região, tá? Então isso é um ponto bem importante para você tomar a decisão quando for criar as máquinas. E essa aqui, como é mais barato, tá dentro da nossa free tier lá, camada livre, gratuita, eu criei dentro do norte da Virgínia, tá? Então, na dúvida, vai no norte da Virgínia, que não vai ter erro, você não vai ter surpresas, tá? Vamos ver aqui o status, ele alterou, tá inicializando. Beleza. Eu tenho aqui formas de fazer a conexão, né, com essa máquina. E aí eu tenho o esquema do SSH, tem fazendo via sessão. Aí eu consigo fazer a combinação das chaves, né? Ó. Legal, mas ele está configurando a máquina, vamos deixar ele aí. Depois que ele terminar, a gente cancela essa máquina, tá? Ó, então ele falou, já tem execução, a nossa instância. O status, ó, ele foi atualizado, ó. Ele fez as verificações e elas foram aprovadas. Então a minha máquina está lá no jeito, está rodando. Então é bem rápido isso para você utilizar, né? Aí você consegue acessar a console e fazer a instalação dos pacotes que você precisa. Tá bom? Falando de custo, se você vir aqui, ó, pesquisar por billing, então aqui você consegue dar uma olhadinha em como é que estão os custos, fazer algumas configurações aqui para você verificar e não tomar nenhum susto aí quando você estiver fazendo os testes, tá? É que no caso eu não tô com a minha conta root, eu tô com a minha conta de aplicação, ele não deixa, tá? Tem que ser com a conta root, e isso me lembra agora, tem que comentar sobre a conta root, né? Então, quando você cria o e-mail, você cria a sua conta. Quando você cria a conta com o seu e-mail, aquela é a conta root, a conta principal. E você tem que tomar cuidado com ela. Não é recomendado você sair criando as coisas, utilizando a conta root, porque ela tem acesso a tudo. Então, é legal você criar contas específicas para acessar determinados serviços, tá? Então, eu criei uma outra conta aqui, dei permissão para ela. Então, eu posso, por exemplo, criar servidores, mas não posso ver a parte lá dos custos. Quando eu acesso a parte de custos, eu consigo configurar lá até um assistente para ele disparar um e-mail para mim. Quando estiver perto dele, tá atingindo lá minha camada, minha free tier, para não ter nenhum custo. Então, quando eu ultrapassar algum valor, sei lá, ele chegou, bateu $5, aí ele já manda para você um alerta para você saber. Porque você pode, por exemplo, ter criado algum servidor, algum outro serviço, igual a gente vai ver, banco de dados, e você esqueceu de desligar ele. O tempo que ele fica lá ligado, ele fica contando horas dos seus créditos. E aí depois isso pode ser que ele cobre isso de verdade, né? Então tem que tomar cuidado com o que você deixa ligado aqui no serviço, tá? Às vezes a gente se empolga, tá estudando, então fique esperto com isso. Um outro serviço que a gente tem aqui é o RDS, que é de Serviço de Banco de Dados Relacionais, que é onde a gente cria basicamente banco de dados na nuvem, tá? Na AWS. Vamos dar uma olhadinha nele. A gente depois pode até criar uma aplicação simples aí em .NET só para a gente testar o RDS e a gente consegue fazer um acesso nesse servidor na nuvem e inserir dados, consultar. A primeira vez que eu fiz isso eu achei muito legal, né? Como é que pode, né? Eu tô na minha máquina aqui e eu tô conseguindo acessar um servidor lá no norte da Virgínia e fazendo a conexão. Mas é isso mesmo. A gente consegue criar, tá? Então, falando aqui, ó, do meu RDS de banco de dados, eu consigo criar aqui, ó, também. Então, peço para ele criar o banco de dados. Ele vai carregar para a gente na console. E o legal é que você consegue especificar, não tem um tipo só de banco, tá? Eu tenho outros serviços para criar bancos de dados não relacionais, igual o mais famoso a gente tem o DynamoDB, mas você consegue configurar outros serviços também de banco. E o RDS são bancos relacionais, né? Relational Database Services. Então você consegue criar banco de dados do MySQL, né? MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, Postgre. E eu tenho esse Aurora, que ele é proprietário da Amazon e ele é desenvolvido em cima do MySQL, só que ele é otimizado. Ele tem alguns recursos a mais que o MySQL, só que ele é um pouquinho mais caro que o MySQL, obviamente, né? Quando eu estava estudando lá
quando eu comecei a trabalhar, né, com a AWS, uma coisa para você ficar esperto, tá? Uma dica boa. Quando eu comecei a fazer meus testes, eu criei um banco de dados MySQL e também criei um banco de dados SQL Server. E eu deixei eles ligados lá para poder estar testando aquela semana. E aí comecei a mexer em outras coisas do trabalho, estudando, e esqueci de desligar essas instâncias, de excluir elas. Aí quando eu fui dar uma olhada no custo, então tinha alguns dólares lá, acho que foi 11, não foi muito não, 11, 12 dólares. Mas foi numa época em que o dólar não custava um rim, né? O dólar custava menos, então não foi tão caro. Só que o interessante foi, a minha instância, o meu banco de dados, o MySQL, ele, acho que eu deixei quase um mês ligado, se eu não estiver enganado. Se não foi um mês, foi 3 semanas. O preço do meu MySQL daquela época, né? Então, eu acho que se deu 11 dólares a conta, acho que do MySQL deve ter dado 49 centavos de dólar. E todo o demais custo foi no SQL Server, porque eu tenho o lance da licença do SQL Server. Então, se você quiser fazer teste com SQL, geralmente o pessoal quando está começando com .NET já vai direto para SQL. E isso é uma realidade que muda aqui na nuvem por conta de preço. Então eu vejo as empresas que trabalhavam mais com .NET, e já o padrão era, né, C Sharp, SQL Server, por conta do preço, se for possível, né, o pessoal adequa para mais SQL, mais SQL e sai criando o banco de dados. Aqui isso é o que eu vejo no mercado, mas aí tem questões de compliance, tem a parte estratégica da empresa, né? Pode ser que tenha algumas parcerias, por exemplo, com Oracle ou o próprio Microsoft SQL, que tem alguns descontos mais agressivos aí com licença e talvez isso mude, tá? Mas o MySQL é uma opção que é mais barato mesmo, tá? Não tem conversa, né? Mas se tiver alguma parceria, talvez valha a pena utilizar os outros tipos de dado, tá? Consigo selecionar a versão do banco de dados e aí aqui eu configuro, né, ó, de acordo com o ambiente, para produção, tá, para teste. O nosso nível gratuito, aí ele cria um banco mais simplesinho aqui, ó. Legal. Aí eu dou o nome pro banco, ó. Por exemplo, o meu RBS Joia 01. Aí aqui ele já configura, né, o usuário principal. Aí tem a senha também. Colocamos aqui só pra gente poder usar aqui nos testes. Eu só vou criar o serviço, a gente não vai acessar nada hoje por conta do tempo, tá? Só não vai dar tempo aqui. Consigo escolher aqui, né, as configurações do banco de dados. O tipo de disco, ó, se eu quero gravar em disco magnético, ó, o magnético, e ele já fala que não é recomendado, né, por conta de performance, porque eu tenho aqui o SSD e ele tem um número maior de IOPS para ele poder tratar, né, ó. E aí você consegue ter um banco a velocidade maior, né, melhor desempenho, armazenamento dele, e aí tem outras configurações. Ok, aí você configura também VPC, tá passando bem rapidinho assim, é de Virtual Private, é a rede de computador dele, tá? Virtual Private Compute, minha rede. Então eu crio várias redes, aqui tem a minha rede padrão, default. Se eu vou dar acesso público ou não. Aí tem aqui o grupo de segurança, ele já selecionou o default. E eu consigo também especificar a zona de disponibilidade, né? Ó. Como eu comentei, a gente está no norte da Virgínia, tá vendo? Então aquela região tem várias AZs. Aqui eu consigo ver as AZs que eu tenho, as zonas de disponibilidade para minha região. Então eu posso escolher uma delas, ó, na A, na B, na C, D, F, ou sem preferência. Nesse modelo simples, eu estou criando em apenas em uma AZ. Só que o recomendado, quando você for usar mesmo em produção, é que você faça uma combinação, tenha réplicas de leitura, trabalhe com multi-AZ, para você ter uma alta disponibilidade, até para caso de catástrofe ou indisponibilidade de serviço, você não ser afetado, tá? Aí tem os custos estimados, tudo, e aqui eu peço para criar banco de dados. Vamos ver, ele está reclamando da senha, acho que a senha está muito simplesinha. Tá bom? É porque eu vou só ir para teste, já vou excluir, então não precisa ser nada complexo nesse momento para testar, né? Vamos ver aqui se agora ele passou. E é legal que ele já sai validando algumas coisas pra gente, né? Como se for criar essa empresa para valer, seja um ambiente de teste mesmo, mas a empresa criar senhas fortes, né? Para você trabalhar. Tá, aqui eu posso sair. Ó, e aí ele já montou para mim, ó. Aqui é a minha instância do banco de dados. Aí ele tá falando qual que é o banco de dados, né? O mecanismo dele é MySQL, o tamanho da minha máquina. E aí ele tá configurando, ó, tá criando.
E aí tem a rede dele. Então é na base dos cliques, você vai navegando, configurando. Claro, eu tô fazendo via console, tá? Depois pode detalhar um pouquinho mais. Quando você vai fazer isso profissionalmente, a empresa, tudo, você não faz via console essas configurações. Você cria de outra forma. Aí é um recurso que a gente chama de infrascode, depois a gente pode detalhar mais num outro vídeo, certo? Então eu mostrei aqui 2 exemplos, como é que eu crio os meus serviços. É bem tranquilo, tá? É até tranquilo demais, então use com moderação aí, porque tudo isso vai ter um custo, tá? Se você deixar ligado aí. Quando a gente fala de nuvem, eu tenho nuvens. No caso aqui, eu tenho a nuvem pública. E a nuvem pública, a gente está falando da AWS. Ela é uma empresa terceira que a gente contrata para poder criar nossos serviços. E eu tenho também uma nuvem que eu chamo de privada. Então, a sua empresa pode criar o próprio ambiente de nuvem deles para manter as coisas privadas e aí não vai ficar lá na AWS. Tá bom? Então, tenho nuvem. Eu posso trabalhar com conceito de nuvem pública, nuvem privada, e eu também tenho a nuvem híbrida. O que seria a híbrida? Pensa uma empresa que ela já tem um data center, já tem lá seus recursos, ela deseja usar, por exemplo, a AWS, mas ela vai ter uma convivência aí com essas duas redes. Então, eu tenho alguns serviços específicos da AWS que permite eu trabalhar com essa rede, essa nuvem privada da empresa, combinada com a minha nuvem pública. E aí eu tenho um serviço de nuvem que eu chamo híbrida, tá? Ou também posso ter também multinuvens. Então, se eu tenho multi-cloud, multinuvens, é quando eu uso mais de um recurso da AWS para poder ter autodisponibilidade. Eu falei AWS, mas eu uso mais de um serviço, um provedor de nuvem, né? Então, posso ter, por exemplo, uns serviços configurados na AWS e outros no Azure, e aí eu trabalho com os dois, tá? E aí tudo depende de estratégia, desenho, arquitetura da sua aplicação, tá? Ó. Beleza, tem a minha máquina aqui, não quero utilizar mais ela. Então, eu vou vir aqui, ó, em ações. Ele sempre atualiza, né? Deixa eu ver aqui status. Ah, tá. Eu consigo aqui, ó, interromper a instância. E aí eu preciso confirmar que ele vai interromper ela. E ó, aí ele começa a derrubar a máquina aqui, tal. E aí, enquanto ela estiver ligada, ela vai contando horas lá, ou então vai ter um valor para ser. Ele vai processando. Depois de tempos em tempos, você consegue pesquisar só a parte de precificação de serviços da AWS para entender como é que funciona isso. Mas aí você consegue ter uma ideia de preço, até para poder estimar, usa a parte do billing lá que eu comentei, né? O recurso para você estimar os custos. Ah, e aqui esses status, às vezes você está testando alguma coisa, você consegue só parar a instância. Se você não quiser excluir ela de vez, você consegue parar a instância e depois você consegue iniciar ela de novo, ó, tá vendo? Então ela volta no ar. Ah, mas eu quero realmente encerrar essa instância, ó. Então ele está falando, ó, vai ser excluído e ele tem um disco atrelado que também vai ser excluído, né? Então é isso mesmo, quero que exclua. Então eu vou pedir aqui para ele excluir de vez. Aí ele já dá a mensagem aqui. Então ela está em desligamento. Então ele vai lá removendo e ele já removeu. Caramba, peraí, deixa eu tirar esse status aqui. Foi muito rápido. Ah, tá. Tá como encerrado. Então ele vai desligando lá e aí você não é cobrado mais. Então tome cuidado com isso, tá? Se estiver testando, começando, usou, já depois encerra a instância, não deixa ela rodando lá não, para você não perder também seus créditos, né? Ó, que vai contando. Bom, comentei só 2, mas tem muito mais serviços, tá? Ó, a gente consegue criar containers, então tem o ECS para poder trabalhar com containers lá do Docker, o Kubernetes, eu tenho serviços de deploy, serviço de repositório, igual o Git, né? Aqui para você fazer a combinação do Git e deixar aqui nas suas contas da AWS. Vamos parar esse banco também, tá? Ó. Selecionei ele aqui, ações, vou excluir. Aí ele vai pedir para eu excluir, ó. Aí eu tô pedindo, não quero que ele retenha nada, não precisa criar snapshot. E aqui ele vai pedir, ó, delete me. Tá, ele não deixa isso aqui. Tá bom. Então ele já vai guiando várias coisas pra gente. Não está. Tem status. Deixa eu ver aqui só. A gente tem que parar ali antes. Não, só quero excluir mesmo, meu filho. Vamos lá.
Bora lá. A barrinha de tarefas me atrapalhando. Ela está disponível, vamos ver aqui. Desmarquei ali o snapshot final, pedi para criar. É que para que o snapshot basicamente, deixa eu ver se tem aqui um snapshot, ele tira uma cópia, né, do nosso banco. E para tirar um snapshot a máquina não pode estar no ar. Aí ele estava marcado, ele ia excluir, mas tirar um snapshot, falou, opa, tá em execução, não consigo tirar esse snapshot, por isso que ele deu esse erro, tá? Olha, ele tá com status de excluindo, a gente consegue atualizar, ver aqui ele fazendo a exclusão de fato. Beleza. Vou ver se eu acesso aqui com a minha conta root, só para mostrar para vocês a parte do custo, o billing. Aí eu já volto, tá? Rapidinho. Beleza. Então, bom, tem outro serviço também que eu não comentei, mas tem esse IAM, é onde você consegue ver os usuários, tá? Configurar o usuário, as contas, tudo configurar, tá? Pode dar uma passadinha rapidinho por ele. E a parte de custo você pesquisa aqui ó, em billing, custo, tá? Deixa eu passar rapidamente aqui no de usuários. Mas você consegue configurar ele aqui, bonitinho. E até você consegue definir aqui algumas informações. Vamos acessar então a parte do faturamento, tá? Então aqui tem um exemplo né, da fatura. Então, do que eu estou usando, ó, tá estimado em 9 centavos, 9 centavos, né, de dólares, então deve dar 46 centavos. Então o maior gasto ó, foi com RDS, banco de dados, então foi 8 centavos. Então do que eu fiz, 8 foi em banco, até que eu criei outros bancos outras vezes, e 1 centavo foi das demais coisas, né? Ele vai mostrar a linha aqui, então você consegue ver essas informações, tá? E aí se você vier aqui ó, em budget, acho que é budget, você consegue fazer uma configuração muito importante, que é você criar alguns alarmes, tá? Ó. Então tem alguns configurados, ó, quando bater esses valores de 5 dólares, 10 dólares. Então se você vier aqui, ó, criar um orçamento, você tem alguns modelos, ó, pode usar o simplificado, tem alguns mais avançados. Então você pode informar aqui, ó, com custo mensal, ou então de gasto zero, de cobertura diária. Então, por exemplo, esse de gasto zero, ó, você cria um orçamento que ele notifica quando o seu gasto excedeu o limite do nível gratuito. Então, você tem o nível gratuito, se for bater alguma coisa daquilo, ele já alarma para você antes. Para você não ficar lá cobrando coisas. Às vezes você esqueceu algum recurso ligado, nem tá usando e não descontar isso desnecessariamente, tá? Então, aqui você vai colocar o e-mail para você receber a notificação, configurar um e-mail aí, e ele fala, você será notificado por e-mail quando houver algum gasto e pede para gerar esse orçamento, tá? Deixa eu selecionar aqui o de custo mensal. Então você consegue especificar aqui, é só um exemplo, né? Mas você pode colocar, sei lá, 2 dólares para mim já me alarma aí, meu irmão. Me fala aí como é que tá. Você consegue dar um nome para ele e aqui você vai colocar o endereço de e-mail também, tá? Ó, então ele fala aqui, ó, você será notificado quando, o gasto real atingir 85% do gasto, e 2, quando ele atingir 100%, e 3, se o gasto atingir 100%, não. Então, você coloca um valor, por exemplo, coloquei 2 dólares, mas ele vai alarmar antes, tá? Ó, quando tiver faltando, quando ele bater 85, tiver faltando 15% para bater aquele valor. Então é legal que você consegue ter os controles aqui para não ser cobrado de nada, e não é que é indevidamente, é que se você deixou ligado o recurso, ele vai realmente descontar aí, tá? Então, deixa eu só voltar lá na nossa máquina, nesse tio, só para ver se não tem nada ligado, mas já deve ter desmontado, excluído o servidor. E aí, enquanto ele carrega, eu vou acessar aqui também uma outra abinha já para o meu banco de dados, o RDS. E aí você tem uma gama grande aqui de ferramentas que você pode usar. Tem para o processo de build, né, de deploy, trabalhar com DevOps. Você tem servidores não relacional também. Estou sem instâncias, já excluiu. E você viu que é bem tranquilo. Basicamente você vai clicando e ele vai gerando serviços.
Mas uma forma mais eficaz de você fazer isso, pensando numa empresa em que você vai ter centenas, milhares de recursos, fica inviável você ficar fazendo isso via console, né? Ó, eu já escolhi o servidor. Então a gente tem os serviços aí de infrascode. Então a gente tem o CloudFormation, é uma das formas de fazer isso. Você pode usar o Terraform também. São templates que você consegue configurar regras para criar servidor, para criar serviço, fazer deploys, aplicar, você consegue aplicar regras de segurança, criar policies. Então, CloudFormation é uma coisa bem bacana de você estudar também, para você entender como é que configura, como é que funciona os templates dele, tá? Bom, acho que dei uma geral, não passei por todos os serviços, não tem como, mas a ideia não dá para passar tudo em um vídeo, né? A ideia é para apresentar para vocês aí só o básico, o comecinho, só para desmistificar o que que é essa nuvem, como é que funciona esses servidores. Então, nessa console a gente consegue trabalhar com ela e a gente tem alguns kits SDKs, né, de desenvolvimento que a gente consegue baixar na nossa máquina para facilitar o desenvolvimento independente da linguagem, tá? Eu tenho os pacotes SDKs para trabalhar com C Sharp, .NET, para o Java, eu tenho para o Python e para outras linguagens também. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários também, que eu respondo quando tiver um tempinho. Se você tiver sugestões, só deixa aí também que eu vejo. Tá bom? Então é isso. Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia.